Mas, enfim, André, dê a palavra. Obrigada, professor. Eu sou juíza e falando, você falou desse episódio do ministro Marco Aurélio, falando da liturgia, e eu lembrei que eu estava uma vez num táxi, um motorista conversando e falando, ele falou, nossa, mas a senhora é tão inteligente, o que a senhora faz? Eu falei, eu sou juíza, mas se a senhora estudar, vai ser delegada. Então, eu lembrei o que significa, assim, e o que representa no imaginário da sociedade das pessoas. A gente aqui falando da TV Justiça, da sofisticação dos votos, e vivendo nessa realidade. E eu queria começar partindo da fala do Eugênio, que o Eugênio contextualizou a realidade de tal forma que, se a gente não tivesse almoçado, respirado, saía todo mundo ali, se jogava no mar e ficava, não saía mais, porque é desalentador o que se tem de prognóstico para o futuro quando se enxerga tudo o que tem acontecido simultaneamente no mundo e impactado o Brasil. E as falas que eu tenho ouvido sobre esse momento, sobre o avanço desses conglomerados concentrando todos os dados e responsáveis por todo o poder, têm nos levado a um pessimismo quase paralisante. E não tem sido raro encontrar jovens, muito jovens, que não têm mais direito ao sonho, não têm mais direito à esperança, e que vivem pautados pelo discurso que nós temos feito de que não há saída diante desse cenário que se apresenta no mundo. E eu quero falar sobre isso porque, claro que, se a gente for pensar a democracia, o poder judiciário, a imprensa, nesse contexto, com essa concentração, e mais com os dados que o Beto trouxe de desigualdade que nos estruturam no Brasil, não há o que falar, se não sentar, todo mundo se abraça e chora. Foi coisa que eu tive muita vontade de fazer quando eu li o Harari, deu vontade de dar um abraço nele e falar, vem cá, não é isso tudo, não, vamos chorar juntos, porque entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre, é que se experimenta toda a existência e todas essas inquietações. Então, para mim, como juíza há 25 anos, dedicados grande parte desses anos a questões que dizem respeito à intimidade das pessoas, ao direito das famílias e ao direito das sucessões, a existência, esses conceitos de poder e de democracia vão fazer muito mais sentido se forem contextualizados no nosso cotidiano e na nossa vida interpessoal, nas nossas relações e nos nossos afetos. Há pouco tempo, eu assisti uma série londrina, vocês devem ter assistido, alguns de vocês, que chama Years and Years. E é uma série absoluta. São 6 episódios só, então não precisa nem ter medo de ter que maratonar. É uma série muito fácil de assistir. Mas a história começa com o nascimento de uma criança no ano de 2019, na Inglaterra. E a Inglaterra já vivendo toda essa convulsão que nós assistimos hoje, e a série se prolonga para os 12 anos seguintes. E nós acompanhamos toda a distopia, toda a desconstrução dos valores civilizatórios e democráticos do mundo, o nascimento do populismo, o nascimento de uma liderança populista muito parecida com o que a gente vê aqui. Nós acompanhamos isso não a partir do olhar do poder, mas a partir do olhar de uma família formada por 4 irmãos e uma avó. Então, tem uma avó que é do século passado, enxergando todas essas transformações e vivendo todas essas transformações, e essa família vivendo o fim dos bancos. Quem falou? Foi você? Não, alguém falou dos bancos hoje. Foi, Eugênio, alguém fez uma pergunta. Ah, não, da China, que não tem mais banco, que não tem mais... Super política, todas as políticas identitárias se encontram presentes naquela família. Tem uma cadeirante, tem um gay casado, tem um casal hétero casado, ele é casado com uma negra.
E o que eu achei curioso, quando eu comecei a assistir essa série, é que na primeira cena tem uma questão da filha, que está muito perturbada e vive na internet, e a mãe não sabe como lidar com aquilo, todos muito corretos. E aí a mãe inquieta e a filha quer conversar com a mãe e com o pai. E a mãe se prepara para uma conversa sem saber o que está deixando a filha deprimida, triste, e vai fazer uma pesquisa na rede da filha, para saber o que a filha estava pesquisando. E descobre que a filha está fazendo uma pesquisa sobre trans. Aí ela fala, ai, que alívio, então não é só isso, vamos lá, vamos para a conversa. Aí a filha senta na frente dela, começa a contar. E antes que a filha comece a contar, a revelar qual é a grande inquietação, o pai diz assim, não, minha filha, não se preocupa, nós chamamos, nosso amor é incondicional e a gente só vai ter que se adaptar, porque ao invés de ter uma filha, a gente vai ter um filho. Aí a filha olha e diz assim, mas vocês estão achando que eu sou transexual? O que eu quero contar para vocês é que eu sou transhumana. E eu levei um susto, porque parecia que eu estava vendo um filme de ficção científica. E quando eu fui conversar com jovens que já falam essa língua, eu me surpreendi ao constatar que há um momento de ruptura acontecendo entre o que nós temos como conceito e como valor de humanidade e um momento de pós-humanidade ou transhumanidade que faz todo sentido quando a gente pensa democracia e quando a gente pensa poder. Eu não tenho respostas para entender o que vem por aí, mas o que não é possível é imaginar que, com os valores e os conceitos que nós vivemos aqui, nós conseguiremos enfrentar essas transformações que se avizinham e que se apresentam no mundo. São transformações profundas, são transformações verticais e que podem impactar valores e conceitos que nós tínhamos como certos até aqui. Então, como é que a gente pensa a democracia e pensa essa rede de poder, quer dizer, essa tripartição do poder, o controle feito pelos freios e contrapesos, como é que a gente vai viver imaginando que Caio e Tício ainda vivem entre nós? Eu costumo falar isso quando eu falo sobre direito das famílias, porque as transformações foram tão grandes e a gente continua discutindo o direito das famílias como se as famílias fossem as famílias patriarcais de Caio e Tício. Isso já acabou. Então, como é que a gente se prepara para enfrentar essa transformação? E aí eu lembro, né, o Paul Valéry, que tem uma frase que ele diz que o problema hoje em dia é que o futuro não é mais o que costumava ser, que eu acho que nunca foi, mas é que agora a gente tem consciência disso. Como é que a gente se prepara para viver um momento em que todos os valores humanos que nos estruturaram, os valores civilizatórios que nos trouxeram aqui, os valores que dizem respeito ao trabalho, que dizem respeito aos afetos, se encontram em xeque? E como que a gente vai pensar o poder e pensar a democracia nesse contexto? E a proposta que eu faço para a gente poder fazer isso aqui muito rapidamente é pensar na democracia que nos resta e na que temos que enfrentar nesse momento de transição, porque pode ser que nós não vivamos para experimentar o que vem, mas o que nós temos precisa ser preservado. E o que tem acontecido hoje, com as repetidas violações à liberdade, tem significado um sintoma muito grave de que o poder não está funcionando da maneira como deveria funcionar. Nós hoje temos uma democracia formal e indiscutível. Ninguém discute se os sistemas democráticos estão funcionando. Toda vez que você escuta isso, mas as instituições estão funcionando, é o que todo mundo repete o tempo todo. Eu acho que a gente já repete isso de nervoso em alguns momentos, porque há momentos em que você visivelmente percebe que né, não tem aquela história dos elefantes que eu contei, que tinham dois mineiros, essa é para você, viu, Beto? Que tinham dois mineiros conversando na beira da estrada, aí passou um elefante voando, e eles continuaram papeando, pitando um cigarrinho, comendo um queijinho, passou o segundo elefante voando, e a conversa seguiu.
Quando o terceiro elefante passou, um olhou para o outro e falou assim: acho que o ninho é para lá. Eu acho que nós temos assistido muitos elefantes voando e apontando o lugar do ninho, sem coragem de enfrentar questões que dizem respeito ao real exercício da democracia e à efetividade dos direitos que nós consagramos na Constituição de 88 e que até agora nós não conseguimos efetivar. Nós tivemos uma breve ascensão e já assistimos à queda da democracia, sem que nós tenhamos tido capacidade de efetivar os direitos que chegaram na Constituição. E quando eu falo da Constituição, e aí eu também falo do século passado, porque há 25 anos eu tomava posse na magistratura. E, na ocasião, começava um movimento de aproximação da justiça e das mídias, por meio dos jornais, dos grandes jornais. Porque essa conversa era impensável até então. O que se escutava, e era muito repetido, é que juiz não fala, juiz só fala nos autos, juiz não dá opinião, juiz não interfere, não se mete em nada. E por que é que foi necessária essa aproximação da justiça e da imprensa? Porque a imprensa, naquele momento, e no momento dessa carta do Collor, a imprensa ocupava um lugar de poder que hoje se encontra em xeque com o advento das novas mídias. Mas, naquele momento, a imprensa monopolizava a opinião pública. E aí é outra questão, porque é um poder, sim. Porque, quando a gente fala de opinião pública, na realidade, a gente está falando de opinião publicada. Quem é o veículo de comunicação que tem poder para pautar a opinião pública? E aí é bom lembrar o Ibsen, no Inimigo do Povo, que tem uma história que envolve um jornalista que descobre a verdade, que morre uma pessoa contaminada nas águas de um spa, e aí ele vai ser endeusado porque ele descobriu que a água está contaminada, quando a cidade inteira percebe que, sem aquela água, a cidade morre economicamente. E ele tem a verdade, e ele quer revelar a verdade, e a imprensa se une ao poder para que a verdade seja sepultada e para que a cidade sobreviva economicamente. Então, esse uso da imprensa pelo poder sempre aconteceu. E o uso da imprensa como poder para controlar o poder do Estado também sempre aconteceu, e é bom que seja assim. E aí eu falo de um lugar privilegiado. Eu sou juiz, eu não gosto de ler notícia falando mal de juiz. Eu fico ofendida, fico super chateada, porque eu falo assim, poxa, por que não se informa? Por que não vem saber? E qual é o resultado dessa avaliação? E nós buscamos a imprensa por isso, na ocasião. É porque houve uma constatação de que nós nos comunicamos muito mal. Então, era até bom que, naquela época, o juiz só falasse nos autos, porque, se falasse fora dos autos, ia ser um desastre, porque ninguém entendia o que o juiz falava. Então, foi uma aproximação muito feliz, na ocasião, porque os direitos da Constituição precisavam ser legitimados, e o judiciário ganhou um protagonismo que nunca teve até então. E, como todo poder é político, todo poder precisa de visibilidade. E aí, ministro Toffoli, desculpa, mas eu acho que precisa da legitimação, sim, da opinião pública. Eu acho que nós temos uma independência constitucional, uma inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, que nos garante autonomia e independência. Mas é importante a legitimação porque, como poder constituído, também o judiciário precisa prestar contas para a sociedade do que faz ou do que deixa de fazer. E essa aproximação aconteceu nesse sentido. Vamos tentar, com a imprensa, promover uma pauta que seja uma pauta positiva de afirmação de direitos e que seja uma pauta que dê visibilidade ao judiciário. Na época, eu participava da Associação de Magistrados Brasileiros, eu fui vice-presidente de comunicação, e nós fizemos uma cartilha
para entender o juridiquês. E com essa cartilha, nós participamos de reuniões em todos os veículos de comunicação, e o que nós tentamos foi criar uma rede de fontes para as quais os veículos de comunicação pudessem procurar quando tivessem alguma dúvida sobre o funcionamento da justiça. E achava que isso era extremamente legítimo, porque o que acontece no judiciário, assim como nos outros poderes que têm mais de um integrante, é que cada jornalista quer um juiz para chamar de seu. E, dependendo da fonte que se escolhe, pode haver um comprometimento muito grande do funcionamento do judiciário e até da própria justiça. Pode haver uma notícia distorcida, e para conhecer isso e saber quem é a fonte, é que é a grande questão. Quem fala em nome do judiciário? Quem fala em nome do judiciário? É o presidente do Supremo Tribunal Federal? É o presidente das associações? Se for da Justiça Federal, é o presidente da AJUF? Ou cada juiz tem voz? E quando a gente pensa nesse quadro, onde cada juiz tem voz, é que nós vivemos o atual momento da comunicação e que, me parece, precisa de ajustes e precisa de algum tipo de debate e de enfrentamento. Porque os juízes não nascem de ovo. Juízes integram a mesma sociedade que hoje está se comunicando por meio de redes sociais. Então, imaginar que um concurso de juiz filtra um juiz que tenha experiência, vivência, e que não se impacte por essas mudanças no mundo, não é possível. E, vindo desse mesmo tecido social do qual vem a sociedade como um todo, como é que esse juiz, nas redes sociais, pode impactar a imagem que se tem do judiciário, produzindo que muitas vezes contrariam a própria imagem do judiciário? Então, essa é uma questão. Essa questão hoje tem chegado no Conselho Nacional de Justiça algumas reclamações, porque o mesmo binarismo que se instalou e a mesma polarização que se instalou no processo eleitoral também chegou na magistratura, e tem algumas publicações que hoje sofrem algum tipo de controle. Mas o que, para mim, é muito claro é que não há possibilidade de se afirmar a democracia nesse momento, ou essa democracia que nos resta, ou parece que a gente está com água por aqui, né, e fala, não faz marola, porque a gente precisa preservar o que tem. Porque, se está ruim com esse modelo, vai ser pior sem esse modelo, enquanto um outro não vier para tomar esse lugar. Então, é fundamental que o judiciário seja permeável à informação e se faça mais claro e transparente, porque as pessoas precisam saber como funciona esse poder. Os controles precisam ser claros para que a sociedade tenha dimensão da importância e da legitimidade que esse poder tem como garantidor de direitos. E é fundamental que, nesse contexto, a imprensa seja absolutamente livre para produzir a matéria que tiver que produzir de controle, porque é do controle que a democracia se preserva. Ainda que falho, ainda que, vez ou outra, se tenha algum tipo de problema ou algum tipo de entrevero que venha a ser solucionado, mas que o judiciário siga independente e que a justiça e que a imprensa siga absolutamente livre. Eu acho que são essas questões e mais o uso da linguagem acessível. A linguagem nos define. Quando se falou, quem falou da linguagem aqui hoje cedo foi você também, Bussi, não foi? O Toffoli falou mais cedo, Bussi também. Mas, falando da linguagem, a linguagem das redes não é a linguagem que nós conhecemos até aqui, isso já se disse. E o que eu penso é que a afirmação da independência e da liberdade
devem ser promovidas por uma linguagem do humor, que o Amos Oz indica como únicas linguagens possíveis para enfrentar a intolerância. Ele diz que o intolerante não entende a linguagem do afeto e do humor. E essa linguagem é o que nos define em humanidade. Então, como juíza de família, e entendendo a importância de uma linguagem para alguns tipos de relação, é claro que eu não posso deixar de lembrar do Barthes, né, que o Barthes tem uma linguagem que é feita só o sujeito é namorado. É uma língua que ninguém mais fala, só quem está apaixonado. E ele diz que a linguagem é uma pele, que é como se a gente tivesse palavra na ponta dos dedos ou dedo na ponta das palavras. Então, é essa linguagem de delicadeza, de amorosidade, de criatividade, de afeto e de respeito a esses valores que são civilizatórios, que eu penso que nós devamos insistir para salvar o que nós temos da democracia enquanto essa grande mudança não vem. Obrigada, professor. São dois casos concretos. Primeiro, o desembargador Márcio Martins Bonilha assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e, via o poeta Paulo Bonfim, que era muito meu amigo, me pediu para conversar. Eu fui almoçar com o desembargador e ele disse: eu preciso falar com a imprensa. Eu disse: tá bom, você vai falar com a imprensa. Telefonei para o Fernão Lara Mesquita e disse: Fernão, o presidente do tribunal quer conversar, como é que eu faço? Traz ele aqui em casa e a gente conversa. No dia seguinte de manhã, foi o Márcio Martins Bonilha, o Paulo Bonfim e eu para a casa do Fernão Mesquita. E o Fernão ouviu o Márcio e disse: desembargador, o senhor vai me desculpar, mas tem um problema. Um jornalista é um especialista em nada. Então, ele não conhece o judiciário. Eu faço uma proposta para o senhor. O Estado tem 2 colunas na página 2 todos os dias. Eu dou a principal coluna, a coluna da direita, para o Tribunal de Justiça de São Paulo escrever toda segunda-feira, contando o que é o Tribunal de Justiça e como a justiça funciona. O único desembargador, entre os 300 e tantos desembargadores de São Paulo que escreveu, chama José Renato Nalini, continua escrevendo até hoje. Nenhum outro escreveu. Passou-se alguns anos, mudou o presidente do Tribunal de Justiça, mesma conversa, fomos de novo para a casa do Fernão. Fernão começou a conversa dizendo: olha, seu antecessor veio aqui, falou. Eu dei a coluna para ele, o senhor quer? Quero a coluna. Escreveu apenas o José Renato Nalini. E depois, só completando um pouco essa história, eu fui o representante da OAB num dos últimos exames da magistratura para o Estado de São Paulo. Você não faz ideia do nível. 14.600 candidatos. Na primeira época, o Tribunal de Justiça pediu para nós aprovarmos 180. Na primeira época, passaram 73. Aí o TNJ veio conversar. Disse: não, precisa passar um pouco mais, vamos fazer aí. Disse: olha, eu passei 18 meses da minha vida longe do meu escritório por conta disso, os desembargadores se afastam, eu não me afasto, eu sou um advogado. Eu não faço segunda época. Aí foi para lá, voltou para cá, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou uma nova comissão, uma nova banca examinadora, e fizeram uma espécie de segunda época. Passaram mais 13. Quer dizer, o despreparo do candidato ao concurso leva a uma outra questão, que aí, mais uma vez, o Zé Renato Nalini bate diretamente, que é a necessidade da mudança da forma do exame para ingresso na magistratura. O que se avalia hoje é a capacidade de decoreba do candidato. Chegava ao ponto, aliás, uma pergunta que era até divertida, mas eu não vejo muito sentido prático. O desembargador Dipp era responsável por filosofia do direito e ele adorava perguntar sobre Santo Agostinho. E
a pergunta seguinte era a minha, eu dizia, quando é que viveu Santo Agostinho? Ah, Santo Agostinho viveu na Renascença. Era direto, porque alguém disse que Santo Agostinho tinha vivido na Renascença. Então, os 300 candidatos que foram para o exame oral, 250 disseram que Santo Agostinho tinha vivido na Renascença. Aí eu perguntava e dizia, e ele ia na praia em Hipona? Aonde? Aonde? Hipona? Mas o que é Hipona? Eu disse, o senhor não sabe quem é Santo Agostinho, o senhor não sabe o que Santo Agostinho fez. Ah, não, mas o senhor tem que entender, quer dizer, o sujeito não sabe o óbvio. Ele não sabia, eu perguntava, eu era direito empresarial, direito constitucional, eu adorava perguntar qual a diferença entre o shopping Iguatemi e a Galeria Augusta. E o sujeito pensar, de repente ele olhava e dizia, o shopping tem praça de alimentação. Aí eu olhava para o cara e dizia, mas a Galeria Augusta tem 3 ou 4 restaurantes. Pensava mais um pouco e dizia, o shopping tem cinema. Sabe, a diferença jurídica entre o shopping e a galeria era o cinema e o restaurante. E este cara vai julgar a falência da Varig. Esse cara vai julgar a pedido de proteção da Odebrecht. E ele não sabe. Então, tem que mudar. Tudo que a senhora disse está certo, mas tem que mudar o exame. Tem que mudar a avaliação do candidato para ver se ele tem competência para ser juiz, não se ele decora código. Eu sempre fico muito preocupada quando a gente faz essa avaliação no problema, porque é claro que a gente sabe que o acesso tem dificuldade, que os exames e os concursos hoje são feitos de uma forma que não é ideal, mas a gente acaba falando do candidato como se o candidato fosse responsável pela má formação que ele teve até aqui. Então, eu vejo isso se repetir, e aí, como professora de aluno muito jovem, eu fico muito angustiada, porque, assim, ninguém nasce sabendo. Esse menino passou por uma faculdade, ele se graduou numa faculdade, ele é capaz hoje de fazer um curso de direito à distância e estudar para fazer um concurso em apostila e nunca ter aberto um livro e virar juiz. Agora, qual a diferença desse candidato que faz concurso para virar juiz e de um médico que passa por um processo similar? Porque isso acontece também com médicos. Embora médico não faça concurso, há médicos hoje que se graduam e você pergunta qualquer coisa que não diga respeito à formação clínica e ele é capaz de se graduar sem ler um livro. Como é capaz de se graduar sem ler um livro? Qualquer pessoa hoje que passe pela universidade. Então, o buraco é muito mais embaixo. E a culpa não é de quem passa por esse processo, porque o que essas pessoas querem hoje é se graduar. O acesso deles ao emprego, muitas vezes, é pelo concurso público. E você tem uma geração. E isso você vê, o sucateamento dessas carreiras foi acontecendo de tal forma que dificilmente um aluno que tem uma formação mais completa ou mais adequada vai querer fazer concurso para alguma carreira pública. Ele vai querer ir para a advocacia, ele vai querer trabalhar com arbitragem, ele vai querer fazer pesquisa, mas ele não quer. As carreiras públicas hoje padecem de um encolhimento. E, nesse sentido, é claro, como é que você vai imaginar que vai mudar? E se mudar a forma de recrutamento, é possível que não tenha candidatos suficientes para assumir a magistratura. E não só a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria, a saúde pública, e tudo que diz respeito à carreira de Estado. Então, é um momento que precisa de investimento em outras coisas. A formação humana foi abandonada. Foi abandonada. A formação hoje nas universidades é uma formação. Nós temos assim gerações de pragmáticos, diplomados, saindo da faculdade e querendo ingressar no mercado de trabalho cada vez mais restrito. E isso acaba sobrando como única alternativa de trabalho para alguns segmentos da sociedade. Mais uma vez, tem aí os dados do Beto, da desigualdade que nos estrutura, e vai ser daí para pior. Porque quando as elites faziam concursos
e ocupavam esses espaços, nem se discutia essas questões, porque eram os iguais julgando os iguais. Você hoje tem pessoas que tiveram acesso à universidade, muitas pessoas que tiveram acesso à universidade recentemente, que não teriam chegado à universidade se não fosse pela política de cotas. Então, a gente precisa ter e essas pessoas, a forma de ascender socialmente, a única porta aberta é essa porta do concurso público. Então, essa desigualdade vai aparecer, e pode ser que a gente comece a se preocupar com essa desigualdade, porque nós precisaremos desses serviços e queremos que as pessoas sejam mais qualificadas. É um quadro, assim, um cenário muito preocupante, mas real, né?